As paz aos irmãos que estão se achegando. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nós perguntamos aos irmãos se o áudio está tudo ok, se está dando para os irmãos acompanharem e entenderem bem. Os irmãos vão passando esse feedback para a gente, por favor. As paz e um socorro. Nós perguntamos aos irmãos se o áudio está tudo ok, se os irmãos estão conseguindo nos ouvir bem. Daqui a pouquinho nós estaremos iniciando a nossa escola bíblica. Nossa irmã Érica, seja muito bem-vinda, Érica. Está conseguindo nos ouvir bem? Irmãos, eu peço também que os irmãos comecem a compartilhar essa live. Lembrem que os irmãos compartilhem sem fazer sala de vídeo. Sala de vídeo, irmãos, quando os irmãos têm acesso aos comentários dos irmãos. Então compartilhem sem fazer sala de vídeo, tá ok? Compartilhem apenas a publicação. Que aí tudo que os irmãos escreverem eu vou conseguir acompanhar por aqui. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que os irmãos tiverem, nós vamos acompanhar por aqui também, tá certo? Bem, nossa irmã Márcia está por ali também. Nós só estamos esperando os outros irmãos se achegarem. Érica disse que Marley está me vendo. Dá um cheiro bem grande nele aí, Érica. Saudade. Graça e paz, irmã Jane. Aluna frequente da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Aos nossos estudos de terça, aos nossos cultos de domingo. Seja muito bem-vinda, irmã Márcia. Deus te abençoe. Nossa irmã Vaninha, Deus te abençoe também, irmã Vaninha. Seja muito bem-vinda. Irmãos, já que os irmãos já estão se achegando, eu queria convidar você para se desconectar realmente de tudo que nós tenhamos para fazer fora desse momento de estudo da palavra. Eu sei que hoje é domingo, eu sei que hoje é dia de almoço, eu sei que nós temos as nossas atribuições típicas do domingo, mas esse momento nós estamos separando para estudar a palavra do Senhor. Então eu queria que você realmente reservasse esse momento. Pegue a sua escritura, sente com ela, faça a sua oração conosco nesse momento. Que a nossa oração seja a oração do salmista. O salmista no Salmo 119, ele vai pedir, para que realmente o Senhor desvende os seus olhos espirituais, para que ele consiga compreender as verdades, as maravilhas da palavra do Senhor. Então, nesse momento, eu peço que você faça a oração do salmista. Eu peço que você clame ao Senhor para que ele, que é o nosso professor por excelência, nos oriente a poderosa palavra, para que ele ministre no nosso coração. Nós estamos aqui tão somente como transmissores da verdade do Senhor para a vida da igreja, mas nós carecemos da graça do Senhor, nós carecemos da misericórdia do Senhor nas nossas vidas, irmãos. Lembre também que esse momento é um momento de grande gratidão. É um momento de lembrar que nós finalizamos uma semana ontem e nós estamos iniciando outra semana hoje. O Senhor nos proporcionou, através da sua graça, através da sua misericórdia, o seu tão grande amor para conosco, vivenciar mais uma semana com todas as atribuições dessa semana, com todos os desafios da semana, com toda a problemática da semana. Mas nós estamos aqui, firmados no Senhor. Ele nos proporcionou mais uma semana. Ele cuidou de nós ao longo de mais uma semana, irmãos. Então esse momento também é um momento de gratidão. É um momento de lembrar que nós estamos aqui passando por dificuldades, mas que existe o Deus Todo-Poderoso que está sentado no alto e sublime trono, governando, reinando com maestria e tomando conta da minha vida e da sua vida. Então esse momento também é um momento de lembrar da nossa gratidão ao Senhor.
irmãos, gratidão que nós não teríamos palavra para descrever, tá certo? Nossa irmã Larissa está aqui conosco também. Daqui a pouquinho ela começa a colocar os coraçõezinhos aqui. Seja bem-vinda, Larissa. Deus te abençoe. Então, irmãos, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude, que Ele seja realmente o nosso guia nessa manhã e apresentando assim a nossa aula dessa manhã. Uma Vaninha disse que o irmão Cristiano também está acompanhando lá. Deus te abençoe, irmão Cristiano. Um abraço bem grande. Muito apreço pela vida do irmão Cristiano, que tem uma preocupação muito grande conosco. Então, dê um abraço bem forte aí nele. Então, vamos orar, irmãos. Convido você a apresentar a sua vida em oração nesse momento. Se você tiver algum pedido de oração ao longo dessa aula, não se acanhe em compartilhá-lo conosco aqui. Em um momento oportuno, nós estaremos também orando pela sua vida de forma específica. Amém? Pai, nós te damos graças. Bendizemos o teu nome nessa manhã. Que o Senhor nos concede, privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus, reunidos. Talvez não da forma que queríamos, porque nós queríamos estar fisicamente reunidos, dentro do templo, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, o privilégio de cultuar ao Senhor. Mas nós estamos aqui, ó Deus, da forma que o Senhor nos permitiu, da forma que o Senhor decidiu que nós pudéssemos nos reunir. Estamos aqui, ó Deus, usando os recursos que o Senhor tem nos disponibilizado, recursos tecnológicos, recursos, ó Deus, sofisticados, que o Senhor tem proporcionado aos homens para que o nosso contato seja mantido e para que assim, ó Deus, a tua palavra continue sendo pregada, para que assim o teu povo continue sendo abastecido das verdades da tua Escritura, meu Senhor amado. Então, nessa manhã, nós queremos tão somente ser gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de continuar, ó Deus, espalhando a tua palavra ao longo de toda a terra. Então, nós queremos ser gratos ao Senhor pela semana que o Senhor nos proporcionou. Cada dia, ó Deus, seja ele de trabalho, seja ele de distanciamento social, seja ele, ó Deus, das problemáticas corriqueiras da vida, seja ele, ó Deus, das bênçãos, do cumprimento das tuas promessas sobre as nossas vidas. Em forma de culto, apresentar a nossa gratidão em forma de adoração, apresentar, ó Deus, a nossa gratidão em forma de louvor a Ti nessa manhã, estudando, contemplando as maravilhas da Tua palavra. Queremos, ó Deus, pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Entendemos que sem Ti nada podemos fazer, então por isso nós estamos rogando ao Senhor nessa manhã que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã, que o Senhor, que é o nosso professor por excelência, possa tão somente estar nos ajudando nessa manhã, estar nos direcionando, nos dirigindo nessa manhã, que a Tua palavra seja realmente a fonte que jorra para a vida eterna nos nossos corações, ó Deus, e que, assim como diz a Tua palavra, que do nosso interior possam fluir rios de água viva. Não permita, Senhor, que nós terminemos essa aula da mesma forma que iniciamos, mas que nós sejamos transformados, renovados pelo poder que é em Ti, representado pela Tua palavra. Assim nós te oramos, certos de que o Senhor está nos ouvindo, tem interesse na nossa oração e irá nos responder de acordo com a Tua vontade boa, perfeita, agradável e soberana. Bem, meus irmãos, irmã Marlene, seja bem-vinda, irmã Rejane, pastor Wesley, seja muito bem-vindo. Assim, irmãos, nós estaremos dando continuidade aos nossos estudos desse mês de maio. Os irmãos da nossa igreja já sabem que nesse mês de maio nós estamos trabalhando com a temática sobre família. O nosso tema para o mês todo é família aos pés da cruz. Nós entendemos que o ideal da família cristã é que essa família cristã ela esteja realmente aos pés do Senhor, ela esteja firmada no Evangelho de Jesus Cristo, ela esteja conectada com as origens acerca da pregação, do ensino da palavra no lar. Mas nós estamos voltando esse mês de maio para o princípio de família não necessariamente direcionado à conjugalidade, ou seja, à vida relacional do casal. Nós estamos direcionando esse mês de maio a questão do relacionamento entre pais e filhos, a estrutura educacional, a estrutura de ensino familiar com relação a pais e filhos. Então talvez os irmãos pudessem até perguntar, né? Então por que o irmão Clésio não desfruta dessa estrutura familiar? O irmão Clésio também não tem filhos, não tem nenhuma experiência realmente física para nos passar. Irmãos, nós estamos trabalhando nesse mês com o convite a algumas pessoas. A pessoa que estaria conosco hoje
teve alguns problemas de saúde durante a semana, então ela não pôde estar conosco nessa manhã. E nós estamos trabalhando hoje com os irmãos um tema um pouco mais pedagógico, que é a minha área, e aí sim o Senhor vai nos direcionar para assim trabalhar essa temática com os irmãos. Amém? Então, qual seria a temática dessa manhã, irmãos? Hoje nós estaremos trabalhando a suficiência das Escrituras no ensino familiar. O que quer dizer isso? Então, o que quer dizer a suficiência das Escrituras para a questão de ensino dentro da família, dentro do lar? Irmãos, nós estaremos trabalhando simples nessa manhã, que a palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, ela fornece todas as bases fundamentais para a organização e para a orientação da nossa casa, na relação entre pais e filhos, e não só na relação entre pais e filhos, na relação conjugal, na relação na própria intimidade familiar. A Escritura é plenamente suficiente para nos dar e nos fornecer tudo aquilo que nós precisamos para a estrutura da nossa família. Amém? Que compartilhem esse ensino, compartilhem o estudo dessa manhã. Algum problema de áudio, alguma dificuldade que os irmãos estiverem, compartilhem aqui conosco, para que assim a gente consiga corrigir o mais rápido possível e os irmãos não percam nenhum detalhe da nossa aula. Tá certo, meus irmãos? Então eu queria convidar de início os irmãos a fazerem a leitura de um texto que nós separamos nessa manhã, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que embora não seja um texto direcionado à família, não seja um texto direcionado propriamente a uma igreja, é um texto de Paulo direcionado a Timóteo, é uma afirmação de Paulo para Timóteo acerca da veemência das Escrituras, sobre o ensino da palavra, mas eu queria me embasar um pouco nesse texto nessa manhã para que nós pudéssemos compartilhar algumas verdades sobre o ensino familiar. Amém, meus irmãos? Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vamos estar fazendo essa leitura. E assim nos diz o texto da Escritura Sagrada, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para boa obra. É bem verdade, irmãos, que nós explicávamos a todos que esse texto faz parte das recomendações do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, que enfrentava alguns desafios ministeriais. Mas esse texto, irmãos, ele também deve ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, não só na área vocacional, não só na área ministerial, não só na área eclesiástica, como nós mencionamos na área de igreja, mas esse texto ele deve ser aplicado na nossa área familiar, esse texto deve ser aplicado sobre a nossa vida pessoal, para que esse texto ele realmente ele fale ao nosso coração e nos mostre que não são partes da Escritura que são direcionadas a trabalhar com o princípio familiar e outras partes da Escritura são direcionadas a trabalhar com os princípios. O texto é muito claro. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E sendo inspirada por Deus, essa Escritura ela se torna suficiente, ou seja, útil para o ensino. Para o ensino em que área? Em toda e em qualquer área da vida da igreja. Então, a Escritura ela fornece bases suficientes para o ensino em cada pedaço da nossa vida, irmãos. O texto vai discorrer dizendo que essa Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a exortação, para a orientação, para a correção e para a instrução na justiça, ou seja, para a orientação na forma correta de viver. Então, trazendo tudo isso para o aspecto de ensino familiar, nós precisamos entender que cada vez mais nós precisamos da orientação que a palavra nos fornece, para assim estabelecer a estrutura das nossas famílias. Amém? Nossa irmã Raquel está aqui conosco também. Seja bem-vinda, Raquel. Deus te abençoe. Um cheiro bem grande. Então, irmãos, de forma introdutória para as nossas vidas, a irmã Regina está dizendo aqui que perdeu o capítulo de 2 Timóteo. Capítulo de número 3, irmã Regina. 2 Timóteo 3,16. Eu estou repetindo aqui para os irmãos o nosso texto base dessa manhã. 2 Timóteo 3,16. A nossa temática dessa manhã, irmãos, a suficiência da Escritura para o ensino familiar. A Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser a nossa fonte de orientação para o ensino doméstico, para o ensino e para a estrutura da nossa casa.
Então, de forma introdutória, eu queria compartilhar com os irmãos que ao longo dos anos, irmãos, desde a história bíblica, desde o início da Escritura, nós podemos enxergar que a temática sobre família, embora em alguns momentos ela perca força nos seus moldes originais na sociedade, é bem verdade que nós precisamos dizer que o modelo familiar bíblico ele tem sido deixado de lado à medida que nós podemos dizer, à medida que o homem avança em conhecimento, parece que o homem se distancia da ideia familiar bíblica, do conceito, e eu não vou nem falar de conceito, eu vou falar da convicção escriturística sobre família. E aí alguns irmãos podem estar perguntando, por que o irmão não está falando de conceito? Irmãos, a Escritura ela não trabalha com nenhum tipo de conceito, não existem conceitos na Escritura. A Escritura ela só trabalha com convicções e verdades. Verdades e convicções são imutáveis. Elas não podem ser alteradas, independente de cultura, independente de passar de tempo, independente de história, independente de aspecto social ou independente de ideologia ou de teologia. Aquilo que é convicção e aquilo que é verdade é imutável. Os conceitos não. Os conceitos eles são mutantes. Eu posso pegar essa caneta que eu estou aqui hoje e dizer que ela é azul. E mais à frente eu posso mudar o conceito e dizer que pelo conceito de moda ou pelo conceito de cor, isso aqui não é mais azul e nós perdemos esse conceito. Mas a verdade que é trazida pela Escritura é que algo existe que é imutável. Então a Escritura ela não trabalha com a ideia de conceitos. A Escritura ela trabalha sempre com a ideia de verdade, a ideia de convicção. E a verdade bíblica sobre família, ela tem sido perdida ao longo dos anos. Os moldes da sociedade original não deixam de ser um assunto relevante para a sociedade temática sobre família, mas é um assunto hoje que vem muito misto de outra gama de assuntos que mexem na estrutura da família. Pastor Maurício, seja bem-vindo, está nos acompanhando aqui também nessa manhã. Se nós cometemos algum tipo de pecado por aqui ou erro, pastor, o Senhor nos corrija, em nome de Jesus. Então fala-se muito hoje, irmãos, no que nós chamamos de novos padrões familiares ou novos moldes familiares. A sociedade hoje ela vivencia esse tipo de argumentação. Então nós falamos em mudanças de relacionamento familiar, nós falamos muito hoje na equiparação entre os papéis conjugais e isso prejudica o ensino familiar. Nós falamos muito entre pais e filhos, que é uma temática muito boa e que precisa ser trabalhada também. Nós falamos hoje sobre a problemática do uso excessivo da tecnologia no seio familiar. Nós falamos muito hoje das influências da mudança familiar dentro da sociedade. Nós falamos hoje das questões de ideologia de gênero dentro do seio familiar. Nós falamos hoje também das questões de paternidade dentro do seio familiar, ou seja, da paternidade realmente. É um tema que tem entrado muito à tona nos moldes de estrutura familiar da sociedade moderna. Irmãos, todos esses assuntos são necessários também ser tratados dentro da igreja. A igreja ela não pode ficar alienada ao desenvolvimento social. A igreja ela tem que estar antenada juntamente com o desenvolvimento social para que nós possamos acompanhar o discorrer dos tempos e assim a consumação dos séculos. Mas isso não significa que pelo fato de acompanhar as transformações culturais, as transformações econômicas, as transformações sociais, as transformações políticas, a igreja ela precisa se amoldar a esse tipo de padrão. O apóstolo Paulo, de forma muito firme, ele nos oferece uma base muito verídica para isso em Romanos capítulo 12. Ele vai dizer que nós não podemos nos amoldar às coisas deste presente século. E isso Paulo falava há 2000 anos atrás. E hoje, 2000 anos depois, é óbvio que essa verdade é tão firme quanto foi firme para Paulo e para os tempos da igreja de Roma. A igreja de hoje ela precisa acompanhar as mudanças sociais, ela precisa acompanhar o novo modelo familiar, a nova estrutura familiar, mas sem se desconectar da verdade da Escritura, sem se apartar daquilo que a Escritura fornece como estrutura familiar. Então, irmãos, nós vamos ver que tudo isso que nós estamos compartilhando aqui é verdade, é real na nossa sociedade, está acontecendo dentro da igreja, não é? Essas coisas estão acontecendo dentro do ambiente cristão. Mas não significa que é o modelo bíblico, não significa que a Escritura
atesta essas coisas. Então nós precisamos nos voltar para a Escritura e compreender por que a Escritura é suficiente para o ensino familiar. O que é que a Escritura fornece que dá tanta estrutura, que dá tanta homogeneidade ao seio familiar, para que o seio familiar não se perca no meio de uma sociedade tão bagunçada. Sociedade essa que o apóstolo Paulo chamava de corrompida e depravada. E hoje nós não podemos esquecer, irmãos, que nós continuamos vivendo na mesma sociedade. Uma sociedade que é imensamente corrompida e depravada. Uma sociedade que o que ela puder fazer para descaracterizar aquilo que é o ideal bíblico, ela vai fazer. Nós compartilhamos da ideia de que a sociedade ela não vai melhorar, a sociedade ela vai piorar. A tendência da sociedade é piorar. Mas nós devemos lembrar que a Igreja de Cristo ela não pode acompanhar essa tendência. A Igreja de Cristo ela precisa ser aperfeiçoada dia após dia. O texto que nós lemos nos informa que a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é apta para ensinar, ela é apta para corrigir, ela é apta para aconselhar, justamente para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que a família cristã, ela se torne preparada para a boa obra de Cristo. Para que essa família ela se torne realmente e para que essa família se estabeleça naquilo que nós estamos trabalhando ao longo desse mês, para que seja uma família aos pés da cruz de Cristo. Então, esses são os ideais da Escritura para a nossa vida, irmãos. Então nós precisamos lembrar que com o passar do tempo, filosofia, sociologia, psicologia e capitalismo começaram a ditar as bases da sociedade moderna e com isso estabelecer novos padrões em contraposição aos valores antigos. E quando nós olhamos para a história da Escritura e quando nós estamos para a história, a teologia era tida como a mãe de todas as ciências. A partir da teologia se divulgava todos os outros tipos de pensamento. Com a evolução dos tempos, pós-modernismo, pós-período de renascimento, de média, período da reforma, iluminismo, períodos contemporâneos, as outras ciências elas foram crescendo e foram tomando o lugar da teologia. Hoje em dia a própria teologia ela é mais condicionada às outras ciências do que independente por si só. E nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Eu não sou contra os ensinos filosóficos. A filosofia ela tem a sua parcela de contribuição na sociedade e ela é necessária. A sociologia ela também tem a sua parcela de contribuição na sociedade e também é necessária. Nós podemos dizer que a psicologia, como uma ciência de divulgação nova, mas de prática antiga, ela também tem a sua importância na sociedade e o capitalismo em si, nós não conseguimos hoje viver sem ele. O mundo, de forma geral, é capital. Nós enxergamos que há uma semana atrás nós estávamos desfrutando da data comercial de Dia das Mães. E é uma data comercial, é uma data importante e significativa no calendário, principalmente nacional, que nós separamos para passar um tempo um pouco maior com as nossas mães. Como é que eu vou dizer? Dá um pouco mais de estrutura, né, ao amor, ao vínculo familiar. Mas é uma data comercial, é uma data capitalista, serve para a movimentação do mercado. Tudo isso hoje, irmãos, afeta a família num todo. A família num todo hoje, ela vive no meio das ciências e no meio das ideologias. E o ideal bíblico é que a família ela viva em meio aos ensinos de Cristo. Que a família ela viva em meio àquilo que Deus já terminou para que seja vivenciado dentro da família. Para que a família ela vivencie as experiências narradas e descritas na palavra do Senhor. Todas as outras coisas que vêm em segundo plano, elas vêm para agregar, elas não vêm para tornar base, elas não vêm para ser padrão na nossa vida. Então nós podemos usar argumentos filosóficos? Podemos. Podemos usar argumentos sociológicos? Podemos. Nós vamos poder usar da psicologia, da psicopedagogia, da psiquiatria. Vamos poder fazer uso de tudo isso. Vamos fazer uso muito grande, usufruir do capitalismo. Vamos usufruir de tudo isso, irmãos. Mas nós devemos nos lembrar que tudo isso está condicionado à Escritura Sagrada. O padrão da Escritura é aquilo que determina a nossa vida e a nossa vivência de tudo isso. Então nós não podemos nos apartar do ensino escriturístico para assim vivenciar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, irmãos, nós bem podemos afirmar que muitas mudanças eram necessárias no seio familiar, muitas mudanças são bem-vindas para a estrutura familiar, mas que todos os problemas e o norte a ser seguido, nós, os que cremos, estão única e exclusivamente na Escritura Sagrada. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a fonte de conhecimento
para a família cristã. Amém, meus irmãos? Nós notamos que ao longo dos anos, muitas coisas eram necessárias acontecer dentro da família, independente dela ser cristã ou não. Parece que nós nos perdemos ao longo do tempo e nós perdemos o ideal escriturístico também da estrutura familiar. Hoje em dia nós vemos que a conjugalidade ela foi modificada e mesmo tendo um lado prejudicial, mas teve o seu lado benéfico. Não o lado de equiparação de papéis, mas o lado de maior diálogo entre homem e mulher. Isso beneficia demais a estrutura familiar, irmãos. Quando homem e mulher eles sentam para conversar, para se relacionar, que é o ideal bíblico, a tomada de decisão em conjunto, mesmo que o homem seja o cabeça do lar, mas a Escritura nos orienta que todas as decisões conjugais elas devem ser tomadas em comum acordo, para que um ande realmente na dependência do outro, para que um ande cuidando do outro, tomando conta do outro. Isso veio a ser muito benéfico na estrutura familiar. O aumento no vínculo entre pais e filhos, né, no relacionamento entre pais e filhos, ele teve o seu lado benéfico, embora tenha o seu lado prejudicial, que hoje nós enxergamos uma estrutura familiar, onde os pais eles tentam ser mais amigos do que pais dos filhos. E isso talvez seja prejudicial para a estrutura familiar. Os pais precisam ser pais e os filhos precisam ser filhos. Essa é a estrutura bíblica. Mas isso não nos impede de nos aproximarmos dos nossos filhos e ter os nossos filhos perto de nós. O contato, o convívio, o relacionamento é necessário na estrutura familiar. E essas modificações elas são benéficas na estrutura familiar, irmãos. Mas nós precisamos entender que essas modificações elas não fogem do padrão bíblico, do padrão escriturístico. O que a Escritura determina continua sendo verdade para as nossas vidas. Então, na nossa conversa de hoje, irmãos, na nossa aula de hoje, eu queria convidar os irmãos a avaliar 3 aspectos bíblicos que vão comprovar a suficiência das Escrituras para o ensino familiar e tentar aplicar de uma classe simples esses princípios sobre as nossas famílias, entendendo um pouco mais da vontade de Deus para as nossas famílias. Talvez seja uma pergunta que todo mundo tenha, né? Qual é de fato a vontade de Deus para a minha vida? Qual é de fato a vontade de Deus para a minha casa, para a minha família? Quando eu observo o contexto que eu estou passando, o contexto que eu estou vivenciando, talvez seja um contexto de conflitos muito grandes e você não esteja entendendo aquilo que você está passando na sua casa. E fique se perguntando, né? Meu Deus do céu, o que é que realmente Deus quer de mim na minha casa e o que é que Deus quer para a estrutura da minha família? Então, nessa manhã, nós vamos compartilhar alguns valores bíblicos aqui com os irmãos e tentar aplicá-los sobre a nossa vida, para que assim o Senhor esteja nos direcionando àquilo que é o seu propósito, aquilo que é para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro ponto, o primeiro aspecto que nós queremos compartilhar nessa manhã, acerca da suficiência da Escritura para o ensino nas nossas famílias, é que, em primeiro lugar, a Bíblia é a base perfeita para o ensino familiar. Toda a estrutura de ensino, irmãos, é fornecida pela Escritura Sagrada. Não há um outro tipo de base. Não, mas porque a psicologia nos ensina a criar filhos dessa forma. Porque a educação nos ensina a criar filhos dessa forma. A ética nos ensina a criar filhos dessa forma. A filosofia mostra que nós devemos seguir por esse caminho aqui na estrutura familiar. Irmãos, a Bíblia é o livro que organiza a estrutura familiar. A princípio, dentro dessa questão de Bíblia como base perfeita para a estrutura familiar, irmãos, vejam como a Bíblia é organizada. A Escritura ela se inicia com a criação de todas as coisas. Todos nós já sabemos a narrativa inicial da Escritura. Essa narrativa é fornecida por Moisés ao povo hebreu que saía do Egito, que não tinha conhecimento acerca de Deus, conhecia as divindades egípcias, e esse povo precisava de uma apresentação acerca de Deus, de um conhecimento acerca de Deus. Quem é Deus para esse povo? Então ali Moisés ele oferece toda uma estrutura que nos alcança hoje também. A estrutura de Gênesis 1 não só informa ao povo hebreu que sai do Egito, mas nos informa que acima de todas as coisas está o Deus que é criador de todas as coisas, que é sustentador de todas as coisas, que é mantenedor de todas as coisas. Ou seja, o Deus que é fonte de vida, o Deus pelo qual todas as coisas se iniciam e se consumam, se concretizam nele.
Tudo isso está muito bem organizado no primeiro capítulo de Gênesis. E ali, após toda essa organização, toda essa estruturação de planeta, de terra, de ambiente, nós podemos dizer ali de ecossistema, para que o ser humano se estabelecesse, aí Deus vai criar o homem. Deus cria homem e mulher, o texto vai nos informar, a imagem de Deus os criou, homem e mulher, mas o objetivo de Deus com a criação do homem e mulher é a multiplicação, a propagação da humanidade e, a partir dali, o estabelecimento da família. O ideal de Deus a partir de toda a criação é o ideal da família. Nós não vamos afirmar que a família é o maior projeto de Deus. Talvez essa afirmação esteja equivocada, porque o maior projeto de Deus para a nossa vida é a nossa salvação, irmãos, é a nossa redenção na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas a parte a nossa salvação, a parte a nossa redenção em Cristo Jesus, a família, ela tem um grande destaque como parte da concretização desse plano de Deus. A concretização desse plano de Deus se inicia no projeto familiar. Então Deus ele estrutura, Deus ele organiza o projeto familiar. Lá em Gênesis, quando ele vai estabelecer ali, olha, o homem se unirá à sua mulher, a mulher se unirá ao homem, ambos deixarão pai e mãe, ambos se tornarão uma só carne. E o objetivo de tornar-se uma só carne é a propagação das famílias sobre a terra. No livro de Crônicas, comentando acerca desses princípios familiares, Davi vai escrever uma poesia dizendo que nele as famílias, repetindo, né, aquilo que Abraão decreta, que nele as famílias são todas benditas, as famílias firmadas em Deus, firmadas no pacto do Senhor, firmadas no ensino do Senhor, vindas da parte do Senhor, são benditas sobre toda a terra. O que dá ênfase a esse projeto substancial de Deus chamado família. Então, a Escritura, irmãos, ela é plenamente suficiente para nos fornecer bases de ensino familiar, porque o ideal, a estrutura de família, não saiu de nenhuma outra ciência. A estrutura familiar não saiu de sociologia, filosofia, psicologia, ou de nenhum ideal político, ou de nenhum ideal social. A estrutura familiar saiu da Escritura Sagrada, determinada pelo próprio Deus. Então, ninguém, ao longo da história, tem autoridade suficiente para fazer nenhuma modificação na estrutura familiar. Ou seja, a Escritura, e somente a Escritura, tem autoridade para estabelecer o que deve ser vivenciado e o que não deve ser vivenciado na estrutura familiar. Então, tendo essa verdade na Escritura, irmãos, nós comprovamos a suficiência da Escritura para o nosso ensino familiar. Eu acho interessante que quando nós estamos com algum problema de saúde, nós consultamos o médico. E o médico, nós entendemos que é a pessoa mais conceituada e mais preparada para nos fornecer orientação sobre a nossa saúde, para assim nos direcionar ao tratamento necessário. Porque o médico é quem tem conhecimento, é quem tem domínio sobre as questões de saúde. Então, irmãos, Deus é o idealizador da família. Então, Deus e somente Deus tem autoridade suficiente, representada na sua palavra, para nos fornecer aquilo que é base para ensinar a nossa família, e ninguém mais. Então, com isso, os irmãos podem se perguntar, irmão, então se eu tiver com um problema, eu não posso fazer uma terapia? Pode, mas essa terapia elas tem que estar condicionada às verdades da palavra. Ou, irmão, eu não posso buscar uma ajuda extra, uma ajuda pedagógica, uma ajuda psicossomática, uma ajuda de livros, uma ajuda de conhecimentos externos? Pode. Esses conhecimentos vão agregar também na nossa vida, desde que estejam condicionados à palavra. Porque, irmãos, a palavra é a única autoridade para a nossa vida em termos e aspectos familiares. Amém? Então, em primeiro lugar, a Bíblia é a base plena e perfeita para o ensino familiar. Por quê? Porque a Bíblia é que fornece a compreensão do modelo e estrutura familiar. Ainda dentro da questão de Bíblia como base perfeita para ensino familiar, irmãos, na Escritura é que está contido a ordenança de ensinar as nossas famílias com base no modelo escriturístico, com base no modelo bíblico. Eu acho interessante, né, comentar essas coisas, porque no livro de Deuteronômio nós vamos ver ali a organização da sociedade judaica. Em Levítico nós vamos ver começando a organização dessa sociedade. O povo que sai do Egito, o povo que caminha
pelo deserto, e em Levítico recebe algumas orientações para viver durante esse período de caminhada no deserto. Mas quando o povo está à porta da terra prometida, se preparando para entrar, se preparando para conquistar a terra que é de sua propriedade, dada por Deus, esse povo vai receber orientações diretas ali em como eles vão precisar viver em sociedade. Ali nós temos ali o primeiro código de conduta, que nós vamos dizer assim, realmente cristão, que vai nos comprovar que o povo de Deus precisa ter uma base organizacional social muito bem estabelecida, para assim desfrutar das bênçãos de Deus. A irmã Regina está colocando um comentário aqui muito interessante, é o versículo 17 desse texto, que vai dizer: a fim de que todo homem de Deus tenha plena capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Se nós não temos uma estrutura de ensino boa, coerente e consistente, nós não vamos ter plenas capacidades para realizar as boas ações descritas na Escritura. Nós vamos ter algumas capacidades, plenas não. As nossas capacidades vão estar corrompidas. Ótimo comentário, irmã Rejane. Deus abençoe. Então, irmãos, o livro de Deuteronômio, ele vai nos fornecer, a partir do capítulo 4, nós estamos muito habituados ao capítulo 6, porque no capítulo 6, que ali nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas, adorar ao Senhor com exclusividade e ensinar a nossa família, perpetuar o nome de Deus na nossa família, impregnar o nome de Deus nos nossos filhos, que, como eu comentei com os irmãos em uma outra aula, a ideia ali não é ensinar a criança de pequena. A ideia no texto de Deuteronômio 6 é ensinar a criança desde o ventre. Ainda no ventre é necessário que a criança se familiarize com os princípios bíblicos, para que ali ela já comece a entender que Deus é o Deus de todas as coisas. Então, irmãos, no livro de Deuteronômio, nós vamos ver que se inicia a ordem de Deus para que o ensino familiar não saia do Código de Hammurabi, que já era comum na época, das filosofias mesopotâmicas que já existiam na época, dos princípios inicial babilônica que já existia na época, ou dos princípios familiares que eram trazidos do Egito pelo povo hebreu. Não. Qual o ideal de Deus fornecido dado a Moisés para que Moisés passe para o povo? O ideal de Deus é: ensine todo o conselho de Deus pautado nas Escrituras Sagradas. Nós não temos autoridade para usar nenhum outro tipo de base para ensino familiar, a não ser que a Escritura nos fornece. E a Escritura vai nos dizer que o primeiro princípio que deve ser colocado em prática, irmãos, nas questões de ensino familiar, é o conhecimento de Deus. E aí nós voltamos a comentar com os irmãos que hoje em dia o ideal familiar, ele traz uma gama de conhecimento. Nós precisamos entender tecnologia, precisamos entender filosofia, sociologia e psicologia, precisamos entender de todas as ciências acadêmicas. Mas nós não precisamos entender de conhecimento escriturístico. O conhecimento escriturístico é uma coisa relevante. É uma coisa irrelevante. É uma coisa que eu tendo o básico, tá bom. Então nós deixamos, irmãos, nós perdemos a oportunidade de desfrutar do momento de partilha da verdade bíblica no seio familiar. O culto doméstico foi deixado de lado há muito tempo e hoje nós tentamos um resgate desse culto doméstico dentro das nossas casas. Mas é muito difícil resgatar o culto doméstico, porque é muito difícil hoje concentrar os nossos filhos em um momento de oração, concentrar os nossos filhos em um momento de partilha da palavra, porque nós não os habituamos desde criança. Os cônjuges hoje, eles têm dificuldades de orar juntos, eles têm dificuldade de partilhar da presença de Deus de forma especial sobre o casal juntos. Geralmente o princípio de oração de forma isolada é feito de forma reservada, de forma sozinha. E óbvio que nós devemos orar de forma isolada. Nós precisamos ter a nossa vida individual cristã. Mas a família em si, ela precisa estar conectada com o Senhor, porque assim é a ordenança bíblica. É por isso que a Escritura, ela é suficiente para nos ensinar de forma familiar, irmãos, porque ela nos fornece a base para a organização, para o modelo familiar, mas ela não só nos fornece a base, ela nos fornece a base e categoriza esse ensino, o que é que deve ser ensinado dentro da estrutura familiar. A importância sobre Deus, o conhecimento sobre Deus e a preservação do conhecimento de Deus e da importância de Deus. Eu acho interessante, irmãos, que o que Deus diz a Moisés
é que Moisés passa de geração em geração. As gerações elas vão passar, mas Deus não pode deixar de passar de geração em geração. E mesmo com todos os defeitos, com todas as falhas do povo de Israel, a ideia de Deus é transmitida ao longo da sociedade. E nós podemos entender que na nossa sociedade a ideia de Deus ela tem sido deixada de lado. Eu venho de um tempo que eu acho que os irmãos vão lembrar desse tempo, que hoje é um tempo que não existe mais. E nós estamos falando de princípios não necessariamente cristãos protestantes. Nós vemos daquela cultura onde os nossos pais, de pequenos, eles nos ensinavam a rezar antes de dormir, nos ensinavam acerca da pessoa de Deus e das insatisfações de Deus para com as nossas ações, e nos ensinavam de que existe realmente Deus e de que Ele irá nos cobrar das nossas ações. Hoje, irmãos, a sociedade ela cresce aleatória à pessoa de Deus. O ateísmo cresceu de uma forma sobrenatural. É anormal o crescimento do ateísmo. E isso parte da falta de princípio familiar. As famílias não conversam mais sobre Deus. As famílias não se assentam mais para compartilhar nada sobre Deus. E isso tem prejudicado demais as nossas famílias. Aí nós entramos na questão. As escrituras deixaram de ser suficientes para o ensino familiar? Não. As escrituras continuam acessíveis para o ensino familiar. Aqui no Brasil, muito mais. Nós podemos sair com a nossa Bíblia embaixo do braço, nós podemos usar vários tipos de Bíblia dentro da nossa casa, nós podemos usar vários tipos de versão e tradução de escritura, versões mais simples, versões mais sofisticadas. Nós temos a palavra na nossa mão. O que nós precisamos é de um pouco mais de dedicação acerca da palavra. De organizar o nosso tempo, remir o nosso tempo, como o apóstolo Paulo vai dizer, porque os dias são maus. E aprender a ter tempo para o lazer, aprender a ter tempo para o amor, aprender a ter tempo para as obrigações seculares, mas aprender a ter tempo para a partilha da palavra no seio familiar. Nós agradecemos também a presença do pastor Augusto Lopes, se encontra aqui conosco, amigo de longas datas. Seja bem-vindo, reverendo. Deus te abençoe grandemente. Grande abraço. Irmãos, ainda dentro da questão da Bíblia, como base plena para o ensino familiar, a irmã Raquel também está conosco, Deus te abençoe. Irmãos, a Escritura ela é plenamente útil para o ensino familiar, porque ela fornece a base, ela fornece a estrutura para o modelo familiar, ela fornece o conteúdo do ensino familiar e em terceiro plano, nós podemos dizer assim, dentro desse primeiro ponto, o sucesso familiar, ele é garantido também pela própria palavra. Na Escritura, nós vamos ver que a Escritura ela fornece o modelo, ela fornece toda a estrutura, ela fornece tudo aquilo que nós precisamos trabalhar como aspecto de ensino familiar, mas a Escritura ela também nos alerta sobre o sucesso e sobre o insucesso da estrutura familiar. Quando a família é bem-sucedida, e nós estamos falando de bem-sucedida espiritualmente. Não confunda, viu? Porque na minha família tem um médico, na minha família tem um advogado, na minha família tem um engenheiro, na minha família tem um arquiteto. Então a minha família é bem-sucedida. E todos estão casados e uma vida moralmente correta. Porque hoje nós consideramos que uma vida moralmente correta é formada por um casal que está unido há muito tempo e que nunca houve adultério. Irmãos, isso é uma obrigação de todas as pessoas, viu? Viver de forma moral e correta não precisa ser cristão para viver dessa forma não, viu? Moralidade e ética é algo patente à sociedade, patente aos princípios sociais. Os cristãos não foram chamados a viver ética e moralmente correto. Também foram chamados a viver ética e moralmente corretos. É uma obrigação nossa viver ética e moralmente corretos. Mas a nossa obrigação é viver ética, moralmente corretos e biblicamente corretos. Então, os nossos sucessos seculares e morais não estão condicionados ao sucesso bíblico, não. Nós podemos ser imensamente bem-sucedidos na sociedade e na moralidade, mas ainda assim não ser servos do Senhor. Porque nós podemos pegar os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, homens de grande destaque nas sociedades, homens que poderiam ter casamentos perfeitos, homens que podiam ter uma estrutura social muito bem organizada, mas homens que são chamados por Jesus de raça de víboras.
Homens que viviam de forma hipócrita diante do Senhor. Porque o que eles preservavam era o que nós chamamos de estética espiritual. Por fora está tudo muito bem e muito bonito. Mas por dentro é o que nós chamamos de ausência de novo nascimento. A exemplo disso, nós temos o texto de João 3. Um texto incrível da Escritura, né? Onde Cristo se depara com o mestre da lei, Nicodemos. Muitas igrejas hoje em dia iam querer Nicodemos, o da Bíblia, para ser pastor, viu? Delas. Mas eu acho interessante que o diálogo de Jesus com Nicodemos se discorre diante de uma única verdade. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não te basta ser mestre em Israel. Não te basta ser conhecedor dos princípios da lei judaica. Não te basta ser um homem influente na sociedade judaico-cristã oriental. O que você precisa de fato e de verdade é compreender essas verdades aplicadas na sua vida prática, na sua vida física e espiritual. Então é necessário um novo nascimento. Dentro das nossas famílias, irmãos, o que a Escritura nos fornece é que é necessário seguir a estrutura bíblica, é necessário seguir o ensino bíblico, mas é necessário nascer de novo. Porque se nascer de novo, em todas as outras coisas, a nossa família entra em fracasso. A nossa família ela é mal sucedida. Nós temos um grande exemplo na Escritura, o sacerdote Eli. O sacerdote Eli continua sendo sacerdote, continua sendo homem de Deus. As orações de Eli não são interrompidas. Eli continua sendo canal de bênção para a vida das pessoas, porque Ana ora, Deus responde a oração de Ana por sua misericórdia, mas quem transmite o conselho de Deus a Ana é Eli, o mau pai. Então Eli continua sendo sacerdote. Eli continua cumprindo a sua função sacerdotal e ministerial. Nada disso é corrompido na vida de Eli. Mas a sua casa é extremamente bagunçada. E o que é que acontece? O insucesso na vida de Eli vem pelo seu fracasso familiar. Então, nenhum sucesso na nossa vida, irmãos, compensa o fracasso familiar. O fracasso familiar, pela Escritura, é tido como fracasso em todas as outras áreas da nossa vida, por mais que nós achemos que a nossa vida está sendo uma vida de grande sucesso. Mas a Escritura ela determina o contrário. A Escritura ela nos mostra totalmente o inverso. Então, por que a Escritura é suficiente para o ensino familiar? Porque da Escritura vem o modelo familiar, da Escritura vem a base de ensino familiar e da Escritura vem as garantias sobre o sucesso ou insucesso familiar. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto. A Escritura é a base perfeita para o ensino familiar. Em segundo lugar, irmãos, a Escritura, a Bíblia, é a fonte de resultados e termômetro para medição do ensino familiar. A Escritura é a fonte de resultados e termômetro para o ensino familiar. Como é que nós podemos enxergar isso? Irmãos, de duas formas. Primeira forma, os exemplos de bons pais que seguem as determinações da palavra para o sucesso da família estão fornecidos na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, irmãos, ela é repleta de histórias. E nós não estamos falando de histórias com E. Estamos falando de histórias mesmo. Fatos verídicos, coisas que realmente aconteceram ao longo da história, onde nós vamos ver homens e mulheres que conduziram a estrutura familiar com maestria e assim puderam preservar tudo aquilo que a Escritura orienta. E a Escritura orienta a estrutura familiar, a Escritura orienta o ensino familiar, a Escritura orienta o sucesso familiar. Dentro da Escritura, nós vamos conseguir enxergar famílias que se sobressaem de uma forma gigantesca. Nós podemos destacar, irmãos, na Escritura, alguns homens e algumas mulheres que vivenciaram grandes experiências com Deus com relação ao aspecto familiar. Dentro desses homens, nós podemos enxergar bons exemplos e maus exemplos. Dentro dos bons exemplos, eu queria destacar para os irmãos Moisés, que num contexto dos grandes homens de Deus, Moisés é um dos grandes homens que não precisou, como é que nós podemos dizer, aderir ao princípio da poligamia, não é assim, que era um princípio bem difundido na Escritura, até pelos homens de Deus. Os homens de Deus casavam com várias mulheres ao mesmo tempo, na época. E Moisés ele não usa desse artífice. Moisés ele casa com Zípora e vivencia a sua história tão somente com Zípora. Nós podemos destacar também, irmãos, José, que no meio de uma cultura totalmente pagã,
no meio de uma cultura absurda com relação aos princípios familiares. José casa com Asenate e estabelece a sua família tão somente com Asenate e estabelece os seus filhos ali no Egito com Asenate. Nós podemos, irmãos, trazer grande destaque à estrutura familiar de Jessé, o pai de Davi. Nós enxergamos uma estrutura familiar muito bem organizada ali por Jessé, e talvez nós não enxerguemos isso na vida de Davi. Devido aos pecados de Davi, nós vemos que a estrutura familiar de Davi ela é corrompida ao longo do tempo. Então, se nós pegarmos a Escritura, irmãos, nós vamos olhar a Escritura e vamos ver modelos de pais e mães, de filhos que souberam aplicar os bons princípios da palavra sobre a sua família e vivenciar experiências fantásticas com o seio familiar, vivenciar, desfrutar da bênção de Deus sobre a sua casa, desfrutar da bênção de Deus sobre a sua família. Irmão, isso significa dizer que as outras famílias foram amaldiçoadas por Deus? Não. As outras famílias não foram amaldiçoadas por Deus, mas tiveram que lidar com consequências das suas próprias ações que vão em contraposição à verdade da palavra. Abraão precisou lidar com essas situações, Davi precisou lidar com essas situações, o próprio Salomão precisou lidar com essas situações e assim sucessivamente. A irmã Jane está perguntando aqui, sim, e não era adultério casar com várias mulheres? Com certeza, irmã Jane. Sempre foi e sempre vai ser. Nós precisamos entender que alguns homens de Deus praticaram esse princípio, mas nunca sob a orientação do Senhor e nunca com a aprovação do Senhor. Nunca Deus testificou essas coisas. Isso vinha de duas formas para os homens de Deus, irmãos. Isso vinha como cultura, era parte da cultura, e vinha também como parte do plano político da época, principalmente na época dos reis. Davi casa com muitas mulheres devido a acordos políticos. Salomão casa com tantas mulheres devido a acordos políticos, que até muita gente tem aquela questão das concubinas de Salomão. É como se Salomão realmente fosse um homem que tivesse uma vida ativa com aquela quantidade de esposas. Não, irmãos, existem esposas de Salomão que eu acho que ele nunca nem chegou a ver realmente, a se relacionar realmente. Eram mulheres que eram dadas a Salomão, de acordo com os acordos que eram feitos. E eu lembro aos irmãos que o reinado de Salomão é um dos reinados que mais crescem na Escritura Sagrada, sem nenhuma guerra. O reinado de Salomão não é tomado por guerras. Salomão é o homem politicamente correto, que conduz todas as coisas na base do diálogo, na base da conversa. Então ele faz inúmeros acordos para a expansão do território de Israel, e esse território ele é expandido com esses acordos. Mas isso não significa que Deus ele compactua desse tipo de ideia. Deus nunca aprovou nenhuma das ações desses homens. E isso nós tomamos até pela história de Abraão com Sara e com Agar, que até o pastor Maurício pregou nesse texto na semana passada, lá em nossa igreja, e nos colocou bem claro ali a posição de Agar, a posição de Sara e a posição de Abraão, dentro do conceito, da estrutura, da estrutura familiar fornecida ali em Gênesis. Amém, irmã Jane? Deus abençoe. Mas, irmãos, a Escritura ela serve como suficiente para o ensino familiar, a princípio, porque ela nos fornece os bons exemplos. Pessoas que realmente vivenciaram a experiência de ensinar suas famílias, pautados na lei do Senhor, pautados na estrutura do Senhor, pautados no conhecimento da palavra e tiveram êxito, tiveram sucesso nessa caminhada. Não tiveram que criar os seus filhos aleatórios às coisas da palavra do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, a Escritura ela também nos fornece os maus exemplos, ou seja, os maus pais que não seguem as orientações da palavra e mostram os fracassos familiares. Eu acho interessante que muitas pessoas podem até se questionar. Por que existe tanto erro na Escritura? Nós não estamos falando de erro teológico, de erro de escrita, de erro de grafia, não. Nós não estamos falando desses erros. Estamos falando por que a Escritura fala tanto do pecado de outras pessoas. A Escritura não é o livro de Deus para os homens. Então era para ter só gente sem pecado na Escritura, né? Não, em hipótese alguma. Faz parte do projeto de Deus e faz parte do plano de Deus mostrar os pecados das outras pessoas também. Para quê? Qual o objetivo de Deus
com tudo isso? Qual o objetivo de Deus em mostrar os pecados dos outros, para que nós tenhamos conhecimento desses pecados? Os objetivos de Deus são dois, irmãos. Primeiro, para que nós aprendamos com os erros dos outros. Segundo, para que nós evitemos esse tipo de erro. Então, dentro da estrutura familiar, Deus, ao longo da composição da Escritura, Ele vai nos fornecer N exemplos de famílias fracassadas, irmãos, nos ensinos, nos princípios familiares. E esses maus exemplos vão nos servir primeiro para observar a história e dizer, isso aqui eu estou aprendendo. Pedagogicamente para a minha vida isso aqui serve. E em segundo lugar, eu não posso cair no mesmo erro. Porque eu tenho conhecimento agora. O meu erro é justificável, né, quando eu não tenho conhecimento daquilo ali. Mas se eu tenho conhecimento daquilo ali, o meu erro passa a ser injustificável. Porque eu tenho conhecimento daquilo. Então eu erro sabendo. E errar sabendo, diante do Senhor, é tido pela Escritura como indesculpável. Por quê? Porque eu errei sabendo. Então esse é o objetivo de Deus, em expor todos esses erros familiares. Nós vamos ver famílias na Escritura com a estrutura totalmente destruída. Um grande exemplo disso é a família de Isaac, né? A sua predileção ali pelos filhos traz sérias consequências para a sua vida. Nós vamos ver isso também na vida de Jacó, a sua predileção primeiramente pelas esposas, depois pelos filhos, porque nós olhamos que a predileção de Jacó começa pelas esposas. Jacó tinha uma predileção por Raquel, e Jacó também tem uma predileção pelos filhos de Raquel, porque Jacó tem predileção por José e por Benjamim, que são os filhos dados por Raquel. Daí nós conseguimos entender, né, essas predileções de Jacó, estavam muito ligadas ao seu coração, aos seus sentimentos. Mas isso não quer dizer que seja justificável pais que têm predileções por filhos. Ter predileção, irmãos, é extremamente maligno para dentro do lar. Por quê? Porque vai fazer com que o ambiente se torne ríspido para os outros filhos e se torne um ambiente desestruturado, desorganizado. O pai se torna negligente nas suas responsabilidades familiares. Nós enxergamos muito isso, como bem comenta o pastor Maurício, que quem alimenta o ego, né, meio fantasioso de José no princípio da sua vida, o homem sonhador, é o próprio Jacó. Porque enquanto os irmãos de José trabalham, José fiscaliza o trabalho dos irmãos, sendo José mais novo. José não deveria estar fiscalizando o trabalho dos irmãos. José deveria estar trabalhando juntamente com os seus irmãos. E isso é um erro gravíssimo por parte de Jacó. Mas a Escritura nos mostra todos esses erros. E esses erros devem ser aplicados sobre a nossa vida para que nós aprendamos com os erros dos outros. E isso vai nos fazer crescer, irmãos, observando todos os aspectos da Escritura. Nós enxergamos que José é muito trabalhado nessas questões, irmãos. José já é um homem adulto, já é um homem maduro, já é um homem provado e aprovado pelo Senhor. Ele entende que a predileção é algo maligno dentro do seio familiar. Então José, ele despede os seus irmãos para casa para que os seus irmãos, eles peguem o seu pai e tragam para o Egito. E José fornece provisão para a viagem. E nós enxergamos que José fornece provisão para todos os irmãos, mas para Benjamim ele fornece em excesso. Benjamim é o filho predileto do pai agora. Os irmãos haviam dito, não, a gente não pode ir sem Benjamim, porque Benjamim é o filho preferido do nosso pai. Então José pega essa mensagem e ele guarda. Benjamim tem uma predileção. O que será que essa predileção ainda está causando dentro da casa de meu pai? Porque a predileção por mim causou uma série de desgraças aos meus irmãos. Então será que a predileção por Benjamim não vai causar a mesma coisa? Então José ele fornece providência em excesso para Benjamim. Mas José dá um conselho, Gênesis 45, irmãos. Não contendem pelo caminho. Não briguem no caminho, não se desviem pelo caminho. Por quê? Porque José agora ele quer provar o coração dos irmãos. Será que os meus irmãos, eles não vão se sentir enciumados? Eles não vão fazer com Benjamim a mesma coisa que fizeram comigo? E o resultado disso, irmãos, é que os irmãos de José aprenderam. Benjamim chega em segurança em casa, eles retornam com Jacó, e Jacó chega também em segurança para ver o seu filho José, e ali nós vemos um período de paz entre o povo de Israel, o princípio do povo de Israel no Egito, que depois tudo isso vai se apagar, né, pela escravidão do povo no Egito. Mas nós enxergamos uma história belíssima de tratamento familiar no livro de Gênesis. Se nós formos olhar ao longo da Escritura, né, a irmã Rejane e a irmã Jane, ambas comentaram
sobre os castigos de Davi, sobre os seus pecados. E os castigos de Davi, irmãos, eles refletem direto na sua família. Deus foi muito severo com Davi no seu tratamento para com ele. Eu acho interessante que o primeiro tratamento de Deus com Davi é a retirada de seu filho. Nós entendemos ali que quando Natan está naquele diálogo com Davi, e que Davi recebe o impacto, né? Não, mas você é o homem que está de mau caratismo diante do Senhor. E Davi rasga as vestes, Natan, o filho que ela está esperando, você não vai ter. Nós pensamos que ali Davi está rasgando as vestes, que Davi está jejuando, que Davi está se humilhando inicialmente pelo seu arrependimento. Mas Davi não está se humilhando inicialmente pelo seu arrependimento, irmãos. Davi está se humilhando inicialmente porque Davi está tentando mudar a decisão de Deus sobre a penalidade do seu pecado, a morte do seu filho. Nós vamos notar isso mais na frente, que passados os 15 dias, passada realmente a morte do filho, Davi se levanta. Não, seu filho morreu, ela perdeu o filho. A partir do momento que ele recebe a notícia que perdeu o filho, Davi se levanta. Davi se levanta porque ele entende, Deus realmente me puniu, Deus realmente me castigou. Então, eu não tenho mais nada a que fazer aqui agora. Eu não tenho para que ficar me martirizando por isso. Então agora eu vou demonstrar realmente o meu real arrependimento por aquilo que eu fiz diante do Senhor. E não cabe a nós tratar os desígnios de Deus, mas mais à frente Deus dá um filho a Davi, vindo de Batseba, vindo da mulher fruto do adultério. Realmente Davi toma Batseba como esposa, agora, já que Urias morreu. E Davi tem um filho, e esse filho é Salomão, um dos grandes reis do Império Judaico, e da descendência de Batseba sai a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não cabe a nós sondar os desígnios de Deus para a composição da Escritura Sagrada. Mas nós entendemos que a família de Davi ela sofre bastante. O filho mais velho de Davi, Absalão, fazendo com Davi a mesma coisa que Davi faz com o povo a olhos vistos. Absalão, ele toma posse das mulheres de Davi na mesma varanda que Davi olha para Batseba, em praça pública para todos verem. E isso é extremamente ridículo para um rei, irmãos. O seu próprio filho fazer uso do seu leito, dos seus aposentos com a sua esposa. É a maculação do leito conjugal do rei. Então isso foi muito vergonhoso para Davi. Cria-se ali uma inimizade entre Absalão e Davi, e essa inimizade acaba na morte do primogênito de Davi, Absalão. Isso bastante com a morte de Absalão. Davi não queria perder o seu filho, principalmente dessa forma. Nós vamos ver que acontece uma desgraça no meio do relacionamento entre os filhos de Davi, porque há ali o estupro de Tamar e há o assassinato por parte de Absalão a seu irmão. Então, irmãos, a casa de Davi é imensamente punida. Por quê? Por não cumprir os princípios educacionais descritos pelo Senhor. Então, isso é imensamente sério na Escritura Sagrada. Nós já citamos Eli, a destruição da casa de Eli por falta de princípios. Nós vamos enxergar que no contexto de Isaías vai exortar bastante os pais acerca da educação dos filhos, porque está se perdendo a moralidade. O profeta Amós e o profeta Ageu vão trabalhar essas questões também de ensino familiar, onde os jovens estão perdendo o respeito pela sociedade e a sociedade não tem trabalhado essas questões com os jovens. Então a Escritura, irmãos, só no Antigo Testamento, ela nos fornece histórias gigantescas acerca da educação de pais e filhos. A irmã Regina está comentando aqui, evangelista, tem muita gente que diz que acredita que Deus não castiga, porque entendem que Deus é amor. Eu não vou trabalhar lembrando que Deus realmente pune, irmãos. A justiça de Deus e o amor de Deus são o estilo trilho de trem. Não tem? A gente olha no horizonte e lá na frente eles se encontram. Então a justiça de Deus e o amor de Deus andam juntas, entrelaçadas, fazem parte da mesma linha, é uma linha muito tênue, muito fina. Deus, ele trata sim o coração do ser humano, independente dele ser cristão, independente dele ser ímpio. A chuva vem para todos, assim como a justiça de Deus vem para todos. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito essa questão, né? De Deus não se zomba. E o apóstolo Paulo estava falando para a igreja, não estava falando para ímpio, né? De Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso também semear. Não faz parte do castigo de Deus, mas faz parte da justiça de Deus. Embora
terra. O que é plenamente amor e nos amou primeiro. Ele é o amor em essência. Nós só conhecemos amor, nós só amamos porque ele é amor. O Deus que é amor também é justiça. Então nós entendemos os princípios de justiça, os princípios de retidão a partir dele. Eu acho interessante como a Escritura nos coloca isso, né? A Escritura não coloca isso como um Deus severo, embora ele seja severo em algumas horas. A Escritura nos coloca Deus como paterno. O pai que ama corrige a mensagem no seu coração. O pai que ama corrige os seus filhos. O pai que não corrige os seus filhos não os ama. Essa é a verdade bíblica, irmãos, para as nossas vidas. E isso nós temos o grande exemplo em Deus. A pessoa bendita de Jesus Cristo faz isso com os seus discípulos sempre, constantemente. Os discípulos têm gigantescas falhas de caráter, irmãos. E Cristo está ali, olha, não é por aí, é por aqui. Tem que ser feito dessa forma, tem que ser feito desse jeito. É muito interessante, irmãos, observar Cristo conversando com os seus discípulos. Até mesmo na estrutura familiar, em Mateus 19, quando Jesus está explicando as questões de casamento. Aí Pedro era casado já, né? Pedro não tinha como fazer nada ali. Aí os outros discípulos começam a questionar, né? Ah, então se casar é desse jeito, eu não quero não. Então Cristo vai dizer, realmente a responsabilidade é muito grande. Se for para não assumir a responsabilidade, não case, simples. É assim que a Escritura nos apresenta o projeto familiar, irmãos. Então, o projeto familiar não é estabelecido por mim ou por quem quer viver o projeto familiar. O projeto familiar é estabelecido pelo dono dele. E o dono dele é o Senhor. Nós temos uma facilidade muito grande em enxergar Deus como Salvador das nossas vidas. Como perdoador dos nossos pecados. Como redentor das nossas vidas pelo sacrifício derramado na cruz do Calvário. Mas temos uma dificuldade muito grande em enxergar Deus como Senhor. Dono das nossas vidas, aquele que estabelece o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Temos essa dificuldade muito grande, mas precisamos nos lembrar, principalmente na fase da nossa família, que tudo o que nós vamos vivenciar deve estar estabelecido pelo Senhor em todos os aspectos familiares. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Em primeiro lugar, por que a Escritura é suficiente no ensino familiar? Porque ela tem todas as bases para o ensino familiar. Em segundo lugar, por que a Escritura é suficiente para o ensino familiar? Porque dela vem todos os exemplos e os resultados do ensino familiar. E em terceiro lugar, por que a Escritura é suficiente para o ensino familiar? Porque a Bíblia ela é a fonte de orientação para a vivência em sociedade a partir do seio familiar. A Escritura, irmãos, ela trabalha todas as questões sociais na vida do cristão, a partir da família. A Escritura ela não começa a trabalhar o meu relacionamento, meu relacionamento trabalhista, esquecendo o princípio familiar. Em todos os textos da Escritura que nós vamos ver orientações sociais, as orientações sociais começam pelo primeiro modelo de sociedade que nós vivenciamos. E o primeiro modelo de sociedade que nós vivenciamos é a família. Deus ele cria famílias, forma famílias, para que dessas famílias nós saiamos dela, produzamos outras famílias. A família é que vai gerar todos os outros aspectos sociais. Vai gerar a relação trabalhista, vai gerar a relação acadêmica, vai gerar as relações afetivas, extrafamiliar, as relações de amigos, relações de colegas de trabalho, por aí vai. Então tudo isso na Escritura é trabalhado a partir da família. Como? Em primeiro lugar, a palavra ela orienta a preservação do ensino de Deus de geração em geração. Essa preservação do ensino de Deus de geração a geração, ela começa no Antigo Testamento, mesmo antes de Deuteronômio, nós já vamos ver que os homens de Deus eles têm um zelo muito grande pela preservação. Que Abraão, quando está em terra estranha, ele quer uma esposa para Isaac, ele vai a sua própria terra, uma esposa que tenha conhecimento acerca de Deus, uma esposa que seja serva do Senhor, para que não haja ali a quebra do princípio de preservação de Deus no seio familiar. A partir do Antigo Testamento nós já vamos ver que a ordem de Deus é: preserve-se o conhecimento de Deus de geração em geração. Quando o povo está para entrar em uma terra estranha, qual é a ordem de Deus? Não se contaminem com o povo dessa terra. Preservem-se entre vocês mesmos. É o famoso princípio do jugo desigual, né? Trazido no Novo Testamento, que nós não devemos realmente nos associar
de forma relacional com pessoas que não compactuam do mesmo princípio de fé. E eu acho interessante, né, que muita gente... mas qual é o pecado? Qual é o perigo que tem nisso? Qual é o problema que tem nisso? E as igrejas elas começam a trabalhar tudo isso com a questão de disciplina eclesiástica, sendo que o texto não nos fornece base para disciplina eclesiástica. Né? Aparece uma jovem namorando com alguém de fora da igreja, ou um jovem namorando com uma moça de fora da igreja, e nós já pensamos logo no castigo, na punição, e aquela coisa. A Escritura não trata dessa forma. O que é que a Escritura vai dizer? Não dá certo. É assim que a Escritura vai dizer. Você quer? Beleza, vá, faça. Mas não dá certo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Continue o texto, não leia só uma parte dele, não. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas vão me abençoar. Ou seja, produzir um relacionamento com uma pessoa que não compactua da minha fé vai me amaldiçoar. Eu vou ter uma vida muito sacrificada, eu vou ter uma vida muito dificultosa, eu vou ter uma vida cheia de imprazeres, eu vou ter uma vida cheia de sofrimentos, eu vou ter uma vida cheia de dores. É isso que a Escritura deixa bem claro, minha gente. A Escritura não anula as verdades. A Escritura estabelece as verdades. A questão de julgo desigual não é uma questão de comodidade para a minha vida. Eu me relaciono com uma pessoa da mesma fé que eu para que eu não tenha trabalho. Não, eu me relaciono com uma pessoa da mesma fé que eu para que a bênção de Deus esteja sobre a minha família, para que a bênção de Deus esteja sobre os meus filhos, para que a bênção de Deus esteja sobre a minha casa e sobre todas as coisas que a minha casa produzir. É por isso que eu me relaciono com uma pessoa da mesma fé que eu. Quando eu não me relaciono com uma pessoa da mesma fé que eu, a Escritura alega que eu vou ter muitos problemas. A Escritura é que fornece toda essa orientação para a nossa vida. Em segundo plano, irmãos, a Escritura nos dá garantias claras e comprovadas dos efeitos dos seus ensinos sobre a minha família e do insucesso em caso de falhas nesse ensino. A Escritura, como nós estávamos mencionando aqui, ela não anula. A Escritura ela diz assim: ensine sua família, e você ensinando sua família, Deus vai lhe abençoar. Se você não ensinar, não vai acontecer nada. Não, a Escritura não nos deixa aleatórios a isso. Começando também pelo Antigo Testamento. Ensine a criança o caminho onde ela deve andar. Como nós mencionamos com o nosso irmão Sidney semana passada. A ideia desse texto de Provérbios é: pegue na mão da criança e caminhe junto com ela em tudo que ela deve fazer. Ensinar a criança não é dizer faça o que eu não faço. Ensinar a criança é dizer adolescente é dizer vamos fazer. Ensinar a esposa ensinar o marido é dizer vamos fazer. Trabalhar tudo dentro de casa é juntar toda a família e dizer vamos fazer. A nossa família vai vivenciar experiências com o Senhor. Não é eu vou vivenciar experiências com o Senhor e você vivencie se você quiser. Não. O princípio familiar é ensine. Para quê? Para quê? Note o texto. Ensine a criança o caminho que ela deve andar. Para que mais na frente ela não se desvie desse caminho. Infelizmente, irmão, nós precisamos dizer. E guarde essa palavra, você que é pai, você que é mãe. Não guarde com amargura. Para um zelo. Com muita atenção. Hoje, talvez você ore bastante ao Senhor e até mesmo reclame da estrutura do seu filho em desvio do Evangelho, porque talvez você não tenha fornecido as bases necessárias para que ele tenha se firmado na palavra do Senhor. Então hoje é tão somente a consequência, a lei da semeadura se cumprindo na sua vida. Mas eu também queria dizer aos pais que têm plena convicção de que ensinaram bem aos seus filhos. Meu irmão, acalme o seu coração. Sua responsabilidade foi cumprida. Você não tem responsabilidade direta sobre a vida do seu filho quando ele tem amadurecimento de intelecto, não. Quando ele tem amadurecimento de intelecto, essa responsabilidade é dele, porque salvação é individual. É normal você como pai, você como mãe sofrer, porque você quer que todos da sua casa sejam salvos. Então continue as suas orações ao Senhor, mas não se angustie, não se martirize por conta disso. Porque se for da vontade do Senhor, que o seu filho, que a sua filha, que o seu marido, que a sua esposa se achegue aos pés da cruz de Cristo, não se preocupe. No tempo oportuno, o Senhor irá cumprir o seu propósito para o coração dessa pessoa. Não se angustie.
por conta disso, não. Se você tem convicção que você cumpriu o seu papel, o seu bom papel, então descanse o seu coração. Se aproxime com confiança do Senhor, assim como vai nos orientar o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus ele vai dizer que nós devemos nos aproximar com confiança diante do Senhor. E como é que nós aproximamos com confiança diante do Senhor? Quando nós temos convicção que o nosso coração ele está limpo, ele está puro, ele está ligado com o Senhor. Ah não, eu cumpri minha parte. Eu fiz a minha parte, eu eduquei bem, eu orientei bem, eu zelei pelos princípios da Escritura, eu entendi que a palavra é a fonte de ensino para a minha família. Então eu cumpri tudo isso. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é individual. Agora, irmãos, e é assim que nós devemos seguir e prosseguir em conhecimento do Senhor. Nos impede de orar, em hipótese alguma, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore pela sua família. Siga o exemplo de Jó. Jó, para mim, é um dos pais fantásticos na Escritura. A Escritura diz que os filhos de Jó estavam fazendo festas ao longo da madrugada. E Jó era o pai que, enquanto os filhos faziam festas, Jó orava pelos filhos, porque podia ser que, durante essas festas, os filhos de Jó estivessem cometendo algum pecado. E Jó estava intercedendo diante do Senhor pelos pecados dos seus filhos. Então, continue orando diante do Senhor. Não perca o passo da oração, não. Cumpra o propósito bíblico, orai sem cessar. E lembre que Deus tem interesse nas nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Ele responde às nossas orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos, mas ele responde de acordo com a vontade dele. Boa, perfeita, agradável e soberana. Então, continue orando diante do Senhor. Não perca o passo. Lembre que o Senhor vai cumprir os seus propósitos no devido tempo. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, além de nos fornecer, né, todo esse modelo familiar, toda essa estrutura familiar, toda essa base de ensino familiar, todos os exemplos para o ensino familiar, a Escritura ela molda a estrutura social a partir da estrutura familiar. Nós pegamos as cartas paulinas e as cartas de Pedro. Quando nós vamos olhar Paulo e Pedro trabalhando os aspectos sociais de suas cartas, irmãos, eles vão começar pela conjugalidade. Eles começam, maridos, sejam assim, 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 esposas, sejam dessa forma e dessa forma, filhos, sejam dessa forma e dessa forma, pais, sejam dessa forma. Aí sim, Pedro e Paulo vão trabalhar as outras questões sociais. O cristão na sociedade deve agir dessa forma. O cristão no trabalho deve agir dessa forma. O cristão com relação à fé deve se revestir dessa forma. O cristão com relação às questões financeiras deve se posicionar dessa forma. Mas Paulo e Pedro, na Escritura, quando vão trabalhar questões sociais, a partir do princípio familiar, se nós conseguirmos ser bons maridos, se nós conseguimos ser boas esposas, se nós conseguimos ser bons pais, se nós conseguimos ser bons filhos, nós vamos conseguir ser uma boa sociedade cristã. Se nós fracassarmos nos projetos familiares, nós vamos fracassar como cristãos na sociedade. Ô irmão, mas eu fracassei no meu projeto familiar, mas eu sou um bom cristão no meio da sociedade. O nome disso é hipocrisia. A Escritura não caracteriza como outra coisa. E Cristo manda tomar cuidado com tudo isso. É quando nós tentamos apresentar uma aparência de santidade, mas essa aparência de santidade ela não é vivenciada dentro da nossa casa. O princípio de santificação ele começa no lar. O princípio de santificação começa em mim, de mim passa para a minha família, da minha família emana para todos os outros lugares. Eu não posso começar o princípio de santificação pela igreja, querer que a minha família, que a igreja trabalhe com meus filhos, que a igreja trabalhe com o meu casamento, que a igreja trabalhe no meu trabalho. Não, irmãos, começa por mim. Processo de santificação na minha vida, processo de conversão na minha vida, processo de arrependimento na minha vida, justificação, santificação, glorificação, tudo isso na minha vida, tudo isso particular, individual. Tem que acontecer comigo. De mim vai sair para os meus. Dos meus nós vamos produzir para a sociedade de um modo geral.
Então a sociedade em si, ela vai enxergar a luz que vem da casa cristã, a luz que vem da família cristã. E nós precisamos, irmãos, acabar com essa corrente diabólica de crentes que são exemplos de crentes dentro da igreja, mas péssimos crentes dentro da sua própria casa. Nós precisamos acabar com tudo isso. Precisa haver um quebrantamento gigantesco dentro dos casais da igreja, dentro dos pais da igreja, dentro dos filhos da igreja. A rebeldia dos filhos precisa acabar. O relacionamento conjugal precisa ser modificado dentro da igreja cristã. A igreja cristã precisa abrir os seus olhos para realmente tratar os aspectos familiares em todos os sentidos. A igreja cristã precisa trabalhar conjugalidade, a igreja cristã precisa trabalhar paternidade, a igreja cristã precisa trabalhar sexualidade, seja conjugal ou seja entre os filhos. A igreja cristã precisa acordar. Nós estamos perdendo muito tempo, irmãos, e nós não podemos perder tempo quando se trata de princípios bíblicos, porque a verdade da Escritura ela é para agora, ela é para ontem, ela não é para amanhã. Não, vamos ouvir a palavra e vamos orar para que o Senhor trabalhe no meu coração amanhã. Se você está ouvindo essa palavra hoje, ore para que Deus trabalhe no seu coração agora, nesse momento. Nós não temos mais tempo para perder, irmão, com as coisas desse século. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor agora, a partir de mim. Eu lembro, irmãos, de uma mensagem que eu preguei em nossa igreja sobre família, e eu lembro muito bem de como Deus falou comigo naquele dia. A partir de mim, o que é que eu posso fazer para que realmente eu possa vivenciar as experiências de Deus na minha vida familiar? A começar por mim, não é a começar pela minha igreja, ou a começar pelo meu cônjuge, ou a começar pelos meus filhos, tem que forma individual. E a Escritura é plenamente suficiente, irmãos, para nos fornecer as bases que nós precisamos para tudo isso. Amém? Então, como conclusões, irmãos, desse momento de estudo, a nossa irmã Jane estava compartilhando aqui conosco que está muito angustiada com isso, e as suas palavras são um grande conforto para mim. Muito obrigado. Primeiro Deus, segundo sua palavra pregada. Amém, irmã Jane? Deus, ele tem as suas formas de trabalhar com a sua santa e poderosa palavra. Como já disse a irmã, descanse o seu coração. Às vezes a gente se esquece do que o Senhor, ele fala no Salmo 37, né, irmãos? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Leia o resto do texto. Não leia só esse pedaço do texto, não. Fará sobressair a sua justiça. Ou seja, Deus vai trabalhar de forma específica na sua causa. Deus vai trabalhar de forma específica naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade. Mas talvez ele não trabalhe do jeito que eu quero. Ele vai trabalhar do jeito que ele quer. Por quê? Porque Deus é quem sabe o que é melhor para mim, irmãos. Deus é quem sabe o que é melhor para a minha vida. Eu tomo as decisões segundo a palavra de Deus, crendo que Ele tem o melhor para a minha vida. Se eu tomo decisões que não são segundo a palavra de Deus, obviamente eu não estou entregando o meu caminho ao Senhor. Então tome decisões segundo a palavra do Senhor e lembre que o Senhor está sentado no alto e sublime trono, mas governando a minha vida e a sua vida, agindo com justiça pela minha vida e pela sua vida. Ele continua sendo o guarda que está sentado no alto e sublime trono, mas que não dorme, zelando pela minha vida e pela sua vida, assim como nos diz o salmista no Salmo 121. Amém, meus irmãos? Conclusões da nossa aula, irmãos. A Escritura é suficiente para o ensino familiar. Por quê? Ou o que agora eu devo fazer? Em primeiro lugar, a Escritura deve ser usada em sua totalidade para que a minha família esteja aos pés da cruz. Então lembre, não use partes da Escritura para trabalhar com a sua casa e com a sua família. Use toda a Escritura, porque o texto que nós lemos em 2 Timóteo 3,16, toda a palavra é inspirada por Deus e toda a palavra serve para o ensino, para o aconselhamento e a correção às nossas famílias. Em segundo lugar, a Escritura me dá garantias claras e comprovadas do efeito do seu ensino sobre a minha família. Então, irmãos, vale a pena usar a Escritura para o nosso ensino, para o nosso tratamento familiar, né? Se o nosso tema desse mês, irmãos, é família aos pés da cruz, é impossível estar aos pés da cruz de Cristo se eu não estou rendido à Escritura Sagrada. E em terceiro lugar, irmãos, a Escritura traz para mim as promessas de Deus que estão para se cumprir de forma coletiva sobre todas as famílias,
biblicamente, as famílias elas são abençoadas pelo Senhor. Então a Escritura me traz essa promessa. Minha família, ela é abençoada pelo Senhor. Mas a Escritura também traz de forma individual as promessas sobre a minha família, porque Deus não se esquece dos desígnios dele para o seu povo. Então lembre que de forma coletiva as promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua casa e a sua casa vai ser abençoada pelo Senhor. Mas também, irmãos, de forma individual, se Deus prometeu alguma coisa para a sua casa, se Deus prometeu alguma coisa para a sua família, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele irá cumprir os propósitos do coração dele, para a glória dele na minha casa e na sua casa. Cabe a nós como igreja ensinar a palavra com veemência, na certeza e na suficiência de Deus para as nossas vidas. Cabe a nós como líderes na igreja zelar pelo ensino bíblico, pela preservação e orientação de cada família na palavra do Senhor. Minha experiência pessoal e particular é minha. A palavra do Senhor é a palavra de Deus para minha casa e para a sua casa. Então eu não ensino com a minha experiência. Eu não ensino com aquilo que eu vivencio. Eu ensino com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. E assim nós, os líderes eclesiásticos, devemos proceder dentro da casa do Senhor. Minha experiência de nada serve a não ser para mim mesmo. Mas a palavra do Senhor é plenamente suficiente para orientar todo aquele que clama ao Senhor. E cabe a nós como servos, irmãos, pais, mães, filhos, cônjuges, transmitir todo o conselho de Deus, crendo que aquele que começou também a boa obra familiar, ele mesmo há de completá-la para a sua glória, para que nós sejamos tão somente famílias aos pés da cruz de Cristo. Eu queria encerrar essa aula essa manhã, irmãos. Nós já estamos no limite, 11 horas em ponto. Eu queria encerrar essa aula nessa manhã pensando numa família que se colocou aos pés da cruz de Cristo. Eu queria que os irmãos pensassem na família de Lázaro. O texto nos fornece que após a ressurreição de Lázaro, após o milagre na vida de Lázaro, a gratidão foi tão grande ali que as irmãs se reúnem ali com Lázaro e apresentam um jantar a Cristo. Uma das irmãs quebra um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, se coloca aos pés do Senhor. Uma família, no contexto judaico, ofereceu um jantar a uma pessoa. Era algo que demonstrava uma gratidão muito grande, irmãos. Então eu queria convidar você a pensar como a família de Lázaro nessa manhã. Abra as portas da sua casa para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quebre diante dos pés de Cristo aquilo que você tem de melhor e lave realmente os pés dele. Se coloque diante dos pés de Cristo. Nessa manhã, lembre que aquilo que nós precisamos, irmãos, de forma familiar, quem pode nos fornecer é o Senhor. A casa de Lázaro, ele experimenta um milagre sensacional da parte do Senhor. Então a minha casa, ela pode experimentar. A sua casa, ela pode experimentar as bênçãos de Deus. Basta que nós nos submetamos ao Senhor, irmãos. Nos submetamos à sua palavra e apresentemos o nosso coração em gratidão a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém, meus irmãos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade aos irmãos. Logo mais às 18 horas, nós estaremos em nossa igreja transmitindo todo o conselho do Senhor aos irmãos, adorando ao Senhor no nosso culto de louvor e adoração e proclamação da palavra do Senhor. Semana que vem nós temos o encerramento do nosso mês da família na nossa escola bíblica dominical. Nós convocamos os irmãos, nós nem convidamos, nós intimamos os irmãos a estar aqui no domingo pela manhã. Quem vai encerrar conosco, irmãos, é o nosso pastor Maurício. Realmente, tenho certeza que ele tem se preparado bastante para esse momento, para trazer realmente o conselho do Senhor. Nós vamos estar entrevistando o nosso pastor na manhã do domingo que vem, então eu convido os irmãos a estarem participando conosco, porque o pastor Maurício é que vai estar fechando o nosso mês da família. E lembrem, famílias aos pés da cruz, irmãos. É isso que nós precisamos para vivenciar as boas experiências de Deus para a nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço a todos. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, para a gente não perder o costume.